Graça e paz, abençoado, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal. Esta é mais uma MGA, mais uma mensagem da graça e do apostolado. Como nos ensina o apóstolo Paulo, que nós recebemos a graça e o apostolado, não o discipulado, porque não somos discípulos do Nazareno, de Jesus de Nazaré, Jesus nos dias de sua carne, aqui na terra, não somos. E o sistema religioso evangélico tem essa mania, tem esse costume, essa tradição de querer fazer o discipulado assim, quando a pessoa recebe a Jesus, inicia ali nos costumes, nas doutrinas das igrejas, muitas delas tem que fazer o discipulado. Infelizmente, quando eu estava na ignorância, no sistema religioso evangélico, eu participei do discipulado, eu pratiquei o discipulado, eu ministrei o discipulado. No sistema, o meu chamado para evangelista já vem de muito tempo. O Senhor me chamou, não foi homem, não foi nenhum pastor que me indicou como evangelista, foi o Senhor que me chamou, por uma profeta, uma mulher de Deus, que profetizou na minha vida, Deus usando a boca dela, e me levantou evangelista. E no sistema eu já era evangelista, eu era líder no sistema, em uma denominação grande, conhecida, líder do evangelismo, eu fazia parte da liderança, eu ministrava, eu dava aulas, eu tinha classes de evangelismo, mas nós evangelizávamos segundo as tradições, segundo o sistema. Mas graças a Deus, depois da minha concepção na graça e aquela gestação, aqueles anos, Deus me revelou a graça, e durante a minha gestação tive encontro com o MGA, o Ministério Graça e Apostolado. E não foi fácil, porque desconstruir na minha mente o que foi construído pelo sistema, eu mesmo senti muitas dores. Exatamente, muitas dores para entender, aceitar e de fato nascer, porque eu fui concebido em 2010. Tive anos de gestação, não 9 meses, anos de gestação. E por volta de 2012, 2013, por volta acho que mais de 2013, aí eu nasci na graça, engatinhando, estou hoje engatinhando ainda, estou hoje ainda engatinhando, um pouquinho mais rápido, mas estamos aí, logo estaremos correndo na graça de Deus, amém? E essa é mais uma mensagem da graça e do apostolado, mais uma MGA, desta série, amados, desta série onde nós estamos, a série Panorama da Graça. É um panorama, tá? É um resumo das cartas do apóstolo Paulo, apenas um panorama, apenas um resumo, porque é impossível em poucos minutos sintetizar, não dá para sintetizar a palavra de Deus, porque ela é fonte inesgotável de revelações, de conhecimento. É incrível, é maravilhoso quando estamos em contato exaustivamente, é o meu momento hoje, investigando, porque isso na minha vida circular faz parte, investigando mesmo, já tenho essa característica, já trabalho com isso também. Eu investigo detalhadamente, tenho investigado detalhadamente, exaustivamente a palavra de Deus. E o que Deus tem mostrado, o que Deus tem revelado, é uma alegria tremenda, é fonte inesgotável de conhecimento e sabedoria. Além disso, eu devoro as ministrações do apóstolo Marcos Gomes, do MGA, meu apóstolo aqui na terra, nosso apóstolo,
pastora Sueli, os pastores. Eu não vou aqui cometer um erro em falar o nome de um, dois, porque eu não lembro de todos os nomes dos pastores, mas dos pastores e das pastoras do MGA, os evangelistas do MGA e demais colaboradores. Eu devoro o conhecimento que eles transmitem para nós, e eu ali como evangelista aprendendo muito, é toda hora, todo tempo, é lavando roupa, é limpando a casa, é cozinhando. Eu sou um bom dono de casa, hein? Eu sou um excelente dono de casa. É limpando o quintal, é fazendo isso, fazendo aquilo com fone de ouvido. Tá aqui, ó. Meu fone de ouvido aqui, ó. Tá aqui. Aqui está meus fones de ouvido, ó. E o tempo todo devorando, e Deus tem revelado para nós cada vez mais a graça, o apostolado. E Deus me inspirou a fazer esta série. O Espírito Santo me inspirou a fazer esta série, dentre outras mensagens. Já gravei algumas, tenho que gravar um testemunho de fé, que vai fazer um link à ministração que está aqui no canal, a ministração Os 5 processos da fé 4x1. Eu adoro esse nome. Os 5 processos da fé 4x1. Hoje, inclusive, né, cadê meu telefone? Hoje, dia 22, estava falando com o apóstolo Marcos Gomes sobre uma profecia dele em 2012 para o ano de 2013. Neste ano de 2013, eu tomei posse de algo em minha vida que se concretizou de fato e verdade em 2015. Mas a profecia da mensagem de 2012 do apóstolo, em 2013 ele profetizou sobre o ano de 2013. Em 2013 eu tomei posse. Em 2013 eu tomei posse e dei um passo importante para a concretização deste fato na minha vida, que aconteceu em 2015. E tem a ver com o que eu ministrei na pregação Os 5 processos da fé 4x1. E eu prometi na mensagem, na gravação, no vídeo, que compartilharia o meu testemunho de fé, que eu tenho certeza, irmão, não vejo a hora de gravar isso. Inclusive até pedi permissão ao apóstolo Marcos Gomes para colocar um trecho da mensagem lá de 2012. Ele autorizou e eu vou fazê-lo. E não vejo a hora de gravar esse testemunho incrível. Irmãos, um testemunho maravilhoso que vocês, aqueles que têm fé, aqueles que não têm fé também, eu acho que esse testemunho vai ajudar. Aqueles que têm os olhos iluminados vão perceber a obra de Deus na minha vida. Neste momento, teve outros momentos, outras coisas, mas neste momento que eu pratiquei a palavra de Marcos 11, que eu ministrei os 5 processos da fé 4x1. Aguardem, vou gravar. Tenham paciência, meus irmãos. Eu tenho tantos afazeres na minha vida secular, tantos afazeres, tantos compromissos, trabalhos. Vou compartilhar depois com vocês desse testemunho um pouco do meu trabalho. Vocês vão ver, vão ouvir. Eu tenho tantos afazeres, irmãos, e eu tento dedicar o meu tempo para o Senhor. Dedico na leitura, na investigação exaustiva da palavra de Deus, no estudo, e Deus vai me dar mais graça para poder fazer muito mais para Ele. Deixa eu beber um golinho de água aqui, irmãos, dá licença. Bom, vamos lá. Série Panorama da Graça, um resumo das cartas do apóstolo Paulo, e eu vou começar com Hebreus. Deveria começar com Romanos, mas eu vou começar com Hebreus. Por quê, irmãos? Porque é o seguinte, é o cenário de hoje. O Espírito Santo me inspirou a começar por Hebreus, porque é o cenário de hoje.
é o cenário de hoje da igreja evangélica, do sistema religioso evangélico. E outros sistemas, mas principalmente do sistema religioso evangélico. Gentios, que não são judeus, não são israelitas, não têm descendência israelita, não são hebreus, querendo judaizar outros gentios. Isso é pior, porque quando o apóstolo Paulo ele escreve para os hebreus que saíram da religião judaica e se converteram à mensagem da graça, ou seja, se converteram a Cristo, ele escreve porque os judeus, os hebreus, inclusive alguns estrangeiros que haviam se convertido ao judaísmo, porque tinha muitos gentios, estrangeiros, convertidos ao judaísmo. Na época tinha. Até nos tempos antigos, lá em Êxodo, Deuteronômio, Levítico, o Senhor Deus, o Criador, adverte o povo de Israel a receberem os estrangeiros, amá-los, não expulsá-los, não discriminá-los, aceitar a eles, aceitar como se fossem nativos, não escravizá-los, fazendo ainda uma lembrança, uma ressalva: não escravize-os, lembrem-se de quando vocês estiveram escravizados no Egito. Então havia estrangeiros inseridos no povo de Israel, entre os hebreus e ao judaísmo, e muitos judeus hebreus e judeus que não eram hebreus estavam querendo voltar a abandonar a mensagem da graça, abandonar a Cristo, porque a graça de Deus é Cristo. A graça de Deus, como o apóstolo Marcos Gomes nos ensina, como a palavra de Deus em primeiro lugar nos ensina, a graça é o efeito da morte de Jesus na cruz. Para todos, para judeus, para gentios, para gregos, para todos. É o efeito, causa e efeito, irmãos. Causa e efeito. Quando Jesus morreu na cruz, a causa gerou um efeito. Causa e efeito. É a mesma coisa do que sembrar e cosechar em espanhol. Semear e colher é a mesma coisa. A causa semear, sembrar e cosechar é o efeito. Colher é o efeito. Causa e efeito. Tu vai semear, plantar limão, tu não vai ter o efeito da colheita de uma melancia docinha, não. O efeito vai ser qual? Limão, vai colher limão. A morte de Jesus na cruz, a causa gerou um efeito, é a graça de Deus. A graça de Deus é Cristo, não é Jesus de Nazaré. Mesmo que Jesus de Nazaré, como o apóstolo Paulo nos trouxe uma mensagem, Jesus de Nazaré, o Nazareno, nos dias de sua carne aqui na terra, ele deu umas faíscas. O apóstolo Marcos Gomes, ele distribuiu pedacinhos do queijo, mas nós em graça comemos direto na fonte a peça inteira do queijo. Jesus, nos dias de sua carne, ele deu faíscas da graça. Veja a mulher cananeia, leia sobre a passagem da mulher cananeia. Não é certo que eu tire da mesa para dar aos cachorrinhos. Amados, está balançando aqui, eu acho que é o vento do ventilador aqui, tá? Então, queridos,
nós em graça nos alimentamos do fogo da graça de Deus, não das faíscas. Amém? Os judeus estavam querendo largar, abandonar a graça de Deus, a mensagem da graça, e voltar para o judaísmo. E hoje, por isso que eu quero começar com Hebreus, os gentios, o sistema religioso evangélico, querendo viver o judaísmo, querendo viver os costumes, os preceitos da lei, as tradições. E o pior, são gentios, não são judeus. E por isso que eu quero começar. Que é para mostrar, tentar mostrar, que o Espírito Santo toque na mente dos nossos irmãos, das ovelhas de Jesus que estão comendo capim seco. É isso. No MJA nós comemos capim gordura. Nós, ovelhas do Senhor Jesus, comemos capim gordura, que sacia, que alimenta nosso espírito e alma. Não capim seco. As ovelhas do Senhor no sistema religioso evangélico, querendo ser hebreus, vivendo o judaísmo, comendo capim seco, desnutridos espiritualmente. Come e não sacia, porque comem capim seco. Vem para o MGA, vem para o Ministério da Graça e do Apostolado. Ministério Graça e Apostolado. Vem comer capim, gordura, ovelha de Jesus. Aqui tem alimento sólido. Aliás, alimento tão sólido que pode te dar alguma indigestão, porque não está acostumado. É igual uma criança, um bebê de 1 ano comer feijoada. Imagina os pais empurrarem feijoada ali para um bebê de 1 ano. Vai acontecer alguma coisa. Se não morrer, não morre, acho que não morre. Mas vai dar um piripaque ali, vai dar um negócio ali, porque não pode, né? Ainda é criança. E muitos aí como criança na fé. Tem algumas mensagens do Ministério Graça Apostolado que as pessoas não aceitam, porque é alimento sólido. Entendeu? Só está comendo capim seco, não sabe comer capim gordura ainda. Mas vem para o MGA para aprender, para estar em pastos verdejantes. E por isso que eu vou começar esta série com um panorama da carta de Paulo aos Hebreus. Vamos ler aqui, amados, a palavra de Deus. Vamos ler aqui vamos falar deste resumo. Eu estou com algumas passagens aqui. Hebreus é o livro de número 58 na Bíblia, né? 58, lá de Gênesis até Hebreus número 58. E no Novo Testamento de número 15. Muitos agora podem dizer, mas esse irmão aí tá maluco, não é de número 15, é número 19. Número 19 porque tu aprendeu que o Novo Testamento começa em Mateus. Capim seco, estou falando. Capim seco nunca começou e não começa em Mateus. Não é depois de Malaquias que começa o Novo Testamento em Mateus. Aquela página, quem colocou foi a indústria da Bíblia. Só que eu já tirei. Malaquias e Mateus. Aquela página em branco. Eu tirei. Eu arranquei. Por que eu arranquei? Porque Mateus é continuidade do Antigo Testamento. É livro histórico. Vocês vão ver aqui, neste resumo, neste panorama. O Novo Testamento não começa em Mateus. Uma das heresias que a indústria da Bíblia colocou aquela página em branco, que não tem nada a ver com aquela página, e leva milhares de pessoas ao engano. E isso é muito grave, que a partir deste engano, deste erro, desta heresia, desta página em branco entre Malaquias e Mateus, dá um efeito, eu disse, causa e efeito, dá um efeito
contrário, errôneo, herético em muitas outras coisas na palavra de Deus, só por conta desta página, aparentemente inocente, mas não é. É um perigo, é uma bomba, é um erro gravíssimo do sistema religioso, da teologia, um erro gravíssimo. E eu ranquei isso daí imediatamente. Eu estou falando sério. Vocês vão ver, vocês vão entender por que não começa em Mateus, o Novo Testamento. Eu tirei e eu coloquei aqui, ó. Aqui onde eu coloquei, ó. Acho que todos em graça, acho que todos no MJA fizeram isso. E todos com os olhos iluminados também fizeram. Não é possível. Se não fizeram, faça. E por conta disso, Hebreus, carta de número 15, tá? Número 15 no Novo Testamento, tá? Nesta carta do nosso apóstolo, apóstolo dos gentios, né? Nós podemos observar o que? Alguns conselhos dados para quem? Para os judeus a permanecerem na graça de Deus, firmes na fé, porque eles ouviram a mensagem da graça, eles creram em Cristo Jesus através da mensagem de Paulo, Barnabé, dos cooperadores de Paulo. Eles creram e eles abandonaram o judaísmo. E muitos hoje querendo estar na lei. Os judeus, hebreus, convertidos a Cristo, eles abandonaram. Será que o povo não enxerga? O sistema religioso às vezes lê as cartas de Paulo, lê carta aos hebreus. Mas por que eles não entendem? Eu vou mostrar também o porquê. Leem, mas não conseguem ver. Estão com a Bíblia assim, lendo, mas não enxergam. Se a gente encostar muito a Bíblia aqui, fica tudo embaçado, né? É a mesma coisa. Olha, é muito embaçado aqui, ó. Eu não consigo ver nada. Eu sei que tem letras aqui, mas está embaçado, porque está muito próximo. É isso. Está com a Bíblia aqui, ó. Dentro da cara. Então, estão com a cara na Bíblia, mas não conseguem enxergar. Não conseguem enxergar que os próprios hebreus abandonaram o judaísmo e os gentios querendo se judaizar e judaizar a outros. Não dá para entender. Não tem sentido isso. E aí o apóstolo Paulo, nesta carta, chamando a atenção dos hebreus para que permanecerem firmes na fé em Cristo, na fé na graça de Deus que é Cristo. E também nesta carta ele mostra para nós as bênçãos de Deus, né, para aqueles que possuem fé e creem no Criador. Ao longo dos 13 capítulos de Hebreus, a gente pode acompanhar que muitos judeus estavam, como disse, retornando para o judaísmo. Por quê? Por que vocês acham que muitos judeus hebreus estavam retornando para o judaísmo? Por conta das perseguições, de terem se tornado cristãos. Agora, olha, veja isso. Hoje os gentios querendo fazer a mesma coisa. Não estão voltando, porque eles não eram de lá. Os gentios nunca foram da lei. Estão querendo se inserir na lei, nos costumes judaicos, israelitas, na lei, Antigo Testamento. E o apóstolo Paulo está chamando a atenção hoje também, porque ele ficou registrado, o Senhor usando a nós, pregadores da graça, evangelistas do MJA, pastores e pastoras do MJA, o apóstolo Marcos Gomes, a pastora Sueli e todos do MJA que colaboram, cooperam com esta obra, chamando a atenção dos gentios, de vocês, irmãos, ovelhas em Cristo evangélicos. Abandonem esse sistema. É um sistema falido, corrompido, pervertido, deturpador da palavra de Deus, herético, mentiroso e o maior sistema hipócrita que existe.
dentre todos os sistemas religiosos evangélicos. Hipócrita é o maior sistema que existe, é o sistema religioso evangélico. Eu não falo das pessoas. Lá tem ovelhas do Senhor Jesus, irmãos amados em Cristo. Eu tenho parentes no sistema. Abandonem, não voltem, mas não é essa palavra, porque voltar significa que tu pertencia a um lugar ou a algo, saiu, agora está voltando. Não, os gentios nunca pertenceu ao judaísmo, aos costumes da lei, Antigo Pacto, Antigo Testamento. O fim da lei é Cristo. E muitos estavam voltando. Por isso o apóstolo Paulo rapidamente escreveu a carta aos Hebreus, porque eles sofriam muitas perseguições. Hoje é a mesma coisa, irmãos. Mais um golinho aqui, dá licença, irmãos. Os pregadores da graça, os que estão na graça, sofrem tremenda perseguição, e eu já tenho sofrido. Porque eu me posiciono quando alguém conversa sobre Deus, sobre a palavra, sobre as religiões, eu me posiciono e falo algumas coisas. Não tem como. E sofro perseguições, já tenho sofrido. Os judeus, os hebreus que haviam se convertido na graça, estavam sofrendo essas perseguições. E o apóstolo Paulo escreveu essa carta, porque eles estavam retornando para o judaísmo. Estavam se acovardando. Essa é a verdade. E este livro, esta carta, chama os judeus a manterem-se firme nos caminhos do Senhor, porque a graça é o caminho do Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a graça de Deus. Cristo, não Nazareno, porque sim, Jesus de Nazaré veio com a função de fazer os judeus entenderem o que aconteceria na cruz, fazerem os judeus entenderem que ali estava num processo de transição de antigo pacto, antigo concerto, antigo acordo de Deus com os judeus, os hebreus, os israelitas, para um novo concerto, um novo testamento, uma nova aliança. Mas eles não entenderam até hoje. Nem milhares de gentios no sistema religioso evangélico entendem. Há uma nova aliança. E o livro, a carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, mostra essa superioridade da nova aliança em relação à velha aliança. A superioridade do sumo sacerdote, Cristo, ao sacerdote da lei. O apóstolo Paulo escrevendo para os hebreus, para eles não duvidarem do Senhor e não provocarem a Deus assim como fizeram os antepassados dos hebreus. O apóstolo Paulo, nesta carta, ele chama a atenção destes hebreus convertidos à graça a não provocarem o Senhor conforme fez os seus antepassados. Então veja, o que faz então o sistema religioso evangélico hoje? Provoca ao Senhor. Porque esta é a carta para hoje. Porque o pessoal no sistema religioso evangélico está querendo andar como os hebreus andavam, na lei. E estes hebreus, da carta aos hebreus, eles estavam voltando para a lei por conta das perseguições. Hoje os gentios judaizados, as igrejas judaizantes, estão caminhando igual aos hebreus. Então não provoquem o Senhor, como fizeram os antepassados hebreus. E o apóstolo Paulo escreve isso. Escreve onde? Onde que ele escreve?
Escreve em Hebreus 3, 7, 9, veja aí o texto. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Amém, amados? Hebreus 3, 7 ao 9. Vamos analisar com detalhes aí, olha. Versículo 7 primeiro. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, não endureçai os vossos corações como na provocação no dia da tentação no deserto. Primeira análise. Portanto, estou lendo aqui a palavra de Deus, irmãos. Como diz o Espírito Santo, preste atenção nisso. O autor, sabemos que é o apóstolo Paulo, ele trouxe esta citação, né, do Antigo Testamento. Olha só, como diz o Espírito Santo, ou seja, que o que ele está falando, como disse o Espírito Santo, ressalta o quê? A autoridade divina, como disse o Espírito Santo, autoridade divina. Atenção, sistema religioso, ovelhas do Senhor, que está no sistema, que está nas igrejas evangélicas, a autoridade divina nesta palavra. É Deus falando, não é o homem, não é o evangelista William, não é o MGA, é a autoridade, soberania divina do Senhor falando. Ou seja, dê importância a essa mensagem que está sendo citada agora, que é Hebreus 3, do 7 ao 9, porque a autoridade vem do Senhor, portanto, como diz o Espírito Santo. Vamos analisar outro ponto. Se ouvirdes hoje a sua voz, versículo 7 ainda. Se ouvirdes hoje a sua voz. Eu vou ajeitar um pouquinho aqui a câmera, irmãos. Assim. O que ele está enfatizando aqui? Se ouvirdes hoje a sua voz. Para prestarmos atenção à voz do Senhor. Então, igreja evangélica, preste atenção à voz do Senhor. Irmãos em Cristo em graça, preste atenção à voz do Senhor para obedecer essa voz. Se ouvirdes hoje a sua voz, o hoje, o que sugere isso? O que denota? A urgência hoje, a prontidão hoje para responder a esta palavra, a palavra do Senhor, a palavra da cruz e a palavra da graça. No momento presente, hoje. Então, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. As pessoas hoje estão com os corações endurecidos para a graça de Deus. Ao contrário dos irmãos na Bereia. Vamos aqui ler. Olha só, mas não endureçai os vossos corações. Essa aqui é uma exortação, é um puxão de orelha para não resistir, não endurecer o coração. A mensagem da graça. Hoje, muitos no sistema religioso evangélico endurecem o coração por orgulho, altivez. Imagina um pastor que há 5, 10, 15, ou um irmão qualquer, ovelha qualquer, 5, 10, 15, 20 anos no sistema religioso evangélico. Será que ele tem a humildade de reconhecer, assim como o apóstolo Paulo teve? Olha que era o apóstolo Paulo, que era um fariseu de corpo, alma e espírito, e seguia a risca, aprendeu muito, sabia tudo do judaísmo, aprendeu os pés de Gamaliel, abandonou na hora,
quando ele recebeu a luz da graça de Deus. Mas hoje, muitos com o coração altivo, orgulho, não abandonam. Imagina o que vão falar de mim. Imagina, eu tive há 10 anos, 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos enganado. Não é possível isso. Um pastor, o que vão falar de mim? A igreja vai esvaziar, deixa que esvazie. Só vai ficar então as ovelhas verdadeiras do Senhor. Os bodes vão sair. Dá licença aqui, irmãos, desculpem. Os bodes vão sair, vai ficar só as ovelhas. Porque o Senhor Jesus disse, me traz agora a memória o Espírito Santo, o Senhor Jesus disse em João 10, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. As minhas ovelhas, não os bodes. Então, o pastor, deixa que esvazie, não tenha o coração altivo, não endureça os corações, porque diz, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, não endureçai os vossos corações. Isso aqui implica muito em estar aberto, receptivo, à orientação divina, afinal de contas, como diz o Espírito Santo, olha a autoridade divina nesta palavra. Não seja obstinado, rebelde. Faça igual os que trouxe aqui também o Espírito Santo. Mais uma vez, o Espírito Santo sempre me traz este exemplo que é maravilhoso. Os irmãos, estou abrindo aqui, amados, Atos 17, não me lembro o versículo, espera aí. Atos 17, que faz referência aos irmãos na Bereia. Atos 17, aqui 11, amados, ó. Atos 17, 11. Peraí, saiu aqui. Atos 17, 11. Agora sim. Eita Jesus. Atos 17, 11. Os bereanos eram mais nobres, na abertura eu falei isso já, né? Do que os irmãos na Tessalônica, os tessalonicenses, pois receberam a mensagem da graça com grande interesse, recepcionaram bem com grande interesse. E aqui o apóstolo Paulo, na carta do apóstolo dos gentios para os hebreus, ele chama essa atenção, porque o Espírito Santo usou a boca dele para falar. Como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, não endureçai os vossos corações. Sejamos igual os bereanos. Vamos analisar então aqui outra parte desse versículo 7. Não endureçai os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. O apóstolo ele faz referência lá em Êxodo, quando o povo de Israel é liderado por Moisés, estava lá no deserto. Durante um tempo, houve várias ocasiões que o quê? Eles provocaram a ira de Deus através do quê? Da desobediência, através da incredulidade. Lá no deserto. Por isso que o apóstolo Paulo está fazendo essa referência para os hebreus, para esses crentes da graça que saíram do judaísmo, hebreus saíram do judaísmo, se converteram à graça, estavam retornando para o judaísmo devido às perseguições de ser um cristão da graça. E o apóstolo Paulo disse então, portanto, como diz o Espírito Santo, é o Espírito Santo falando, se ouvides hoje a sua voz, não endureçai os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, porque os antepassados haviam feito isso. Então, povo evangélico, não endureça os vossos corações, como fizeram os antepassados dos hebreus, pela desobediência. Vocês vão permanecer aí então? O apóstolo Paulo não permaneceu. Esses judeus aqui, hebreus, não permaneceram. Eles ouviram a graça de Deus, se converteram à graça, a Cristo, mas estavam retornando. Hoje os gentios no sistema religioso evangélico não estão retornando, estão nascendo ali mesmo.
no sistema religioso evangélico judaizante e querem permanecer, estão fazendo igual os antepassados hebreus, na desobediência e incredulidade. O versículo 8 agora, vamos analisar. Onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Eu vou te perguntar e eu não vou responder porque eu acho que tu é maduro para entender. Tu acha que era para o povo permanecer 40 anos no deserto? Onde os vossos pais me tentaram, me provaram. Aqui nesse texto, o apóstolo está relembrando esse comportamento dos antepassados dos hebreus, que desafiaram a Deus, tentaram a Deus. É o que acontece hoje nos sistemas religiosos e principalmente no sistema religioso evangélico. Desafiam e tentam a Deus, permanecendo num sistema que não tem nada a ver com a graça. Não tem nada a ver com a graça. Leem as cartas do apóstolo Paulo, façam um comparativo com as práticas do sistema religioso evangélico. Não tem nada a ver. Eles nem estão em Paulo, nem leem Paulo, nem investigam Paulo, nem pregam exaustivamente Paulo, o apóstolo dos gentios. Testaram a Deus durante o deserto, duvidaram do poder da provisão de Deus, mesmo depois de testemunharem muitos milagres. É só ler Êxodo. Viram por 40 anos as minhas obras. Durante esses 40 anos no deserto, o povo de Israel testemunhou muitos milagres, intervenções do Senhor, incluindo a libertação no Egito, a travessia lá no Mar Vermelho, a provisão da comida, da água. Mas, no entanto, porém, todavia, apesar de tudo isso, eles ainda duvidaram e se rebelaram contra Deus. Por isso que eu quis começar com Hebreus esta série, Panorama da Graça, um resumo das cartas do apóstolo Paulo. Porque é o cenário hoje do sistema religioso evangélico, dos irmãos em Cristo, das ovelhas do Senhor nas igrejas judaizantes. Os hebreus, aqui neste momento da carta do apóstolo aos hebreus, eles largaram o judaísmo, se converteram à graça, movidos pelo Espírito Santo, seguiram, acompanharam a Paulo, mas por conta das perseguições estavam querendo voltar ao judaísmo. E hoje os gentios do sistema religioso evangélico, inseridos no judaísmo, no Antigo Pacto, no Antigo Testamento, os preceitos da lei, os costumes e etc. Esse versículo aqui, o autor, essas cartas, o autor, aliás, esta passagem, o apóstolo estava citando aos hebreus para advertir exortar esses irmãos cristãos que tinham saído do judaísmo e estavam querendo voltar a não repetirem os mesmos erros dos seus antepassados. E hoje os gentios repetem este erro dos antepassados que não eram deles, antepassados dos hebreus. Porque nós, gentios, que não temos a descendência israelita, não somos hebreus, não somos judeus, nem a lei pertencíamos, nem ao povo de Deus pertencíamos. Depois da obra de Cristo na cruz, nós fomos inseridos à família de Deus, salvos pela graça, aceitos pela graça de Deus. Efésios 2:8, salvos pela graça de Deus. É uma advertência para que não endureçam os corações, repetir esses erros de desobediência e incredulidade. A carta do apóstolo Paulo aos Hebreus é uma iniciativa, um incentivo a ouvir e a obedecer à voz de Deus. Hoje, em vez de resistir à sua vontade, a vontade do Senhor é que nós possamos permanecer na graça de Deus. Porque, simples irmãos, me vem à mente aqui agora, vamos abrir aqui, queridos, Hebreus
9. Hebreus 9, vamos abrir aqui. 9:15. Olha só isso aqui. Por essa razão, Cristo, será que ninguém entende isso? Ele é mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Por que querem permanecer na antiga aliança, se Cristo não está fazendo essa ponte, essa mediação, essa conexão das pessoas para com Deus através da antiga aliança? Por essa razão, Cristo é mediador de uma nova aliança. Ele só é mediador da nova aliança, não da velha aliança, da antiga aliança. Por isso que o apóstolo Paulo, em Hebreus 9, chamou a atenção dos crentes da graça de Deus, estes hebreus, para que eles saibam a superioridade da nova aliança, ou seja, não voltem para o judaísmo, não voltem para a antiga aliança. Por quê? Porque Cristo é mediador de uma nova aliança. Mas não conseguem enxergar. Muitos hoje não conseguem enxergar, sabe por quê? Por conta disso aqui, olha, 2 Coríntios 3, vamos abrir aqui. Eu estou com a Bíblia digital, que é mais rápido aqui, irmãos, para agilizar a gravação. É 2 Coríntios 3, 2 Coríntios 3:15. Olha só isso aqui. Sabe por que as pessoas não entendem? Será que alguém já... Olha, eu nunca ouvi isso no sistema religioso evangélico. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre seus corações. Olha isso. Apesar de estar em 2 Coríntios, esse é um resumo da carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, mas é uma referência à lei, a qual os hebreus estavam acostumados, inseridos. Muitos estavam abandonando a graça e voltando para o judaísmo, para a lei de Moisés. E em 2 Coríntios também tinham judeus, tinham hebreus ali infiltrados na igreja de Coríntios, querendo trazer os coríntios para o judaísmo. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Hoje é a mesma coisa. Só leem Moisés, só leem o Antigo Testamento, só leem o Antigo Pacto, as leis, os preceitos, não estão em Paulo, o apóstolo dos gentios, o qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo revelou a ele a graça para entregar, para nos ensinar. Por isso que ele é apóstolo enviado, mestre dos gentios, para ensinar. Mestre, maestro em espanhol. Maestro, professor, mestre. Ele nos ensina a graça de Deus, porque ele recebeu a revelação. Não Mateus, Marcos, Lucas, João, não Pedro, Tiago, João, não, foi Paulo. Segundo a graça que me foi dada, eu lancei o alicerce. Veja cada um como constrói e edifica. Bom, mas este é um resumo da carta do apóstolo Paulo aos Hebreus. E o apóstolo Paulo mostra a autoridade, a superioridade de Cristo, sendo ele superior às leis de Moisés, os anjos e os profetas, como está em Hebreus 1, do 1 ao 4, sendo assim superior a todas essas coisas. Cristo ele é revelado como grande sumo sacerdote misericordioso, que padeceu por nossos pecados e nos dá a salvação eterna pela graça de Deus. Ele também é mediador entre cristãos e Deus pela nova aliança.
Chegará dias que farei uma nova aliança com o povo. Está escrito isso no Antigo Pacto. Ninguém consegue perceber isso. Ele que mantém a nossa comunhão com o Senhor na nova aliança. E o apóstolo Paulo ressalta isso aqui na carta dele aos Hebreus. Nesta carta nós sabemos mais também sobre Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus, uma figura de Cristo lá no passado. Melquisedeque havia abençoado Abraão, após este retornar de uma batalha para salvar seu sobrinho Ló, porque Ló foi capturado junto com os pastores de Ló, e com a bênção Abraão concedeu a Melquisedeque o dízimo. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o, e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, ou bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos em tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Ele faz referência, o apóstolo Paulo, aos Hebreus, mostrando a superioridade de Cristo em relação a Melquisedeque, que era uma figura de Cristo do Antigo Pacto. Outra mensagem também deixada na carta aos Hebreus está no que aconteceria após a morte, ok? Para aqueles que não creem no Senhor, o juízo; para aqueles que creem, o perdão dos pecados, já consumado. Jesus já nos reconciliou com o Senhor por conta do pecado de Adão, e nós, depois da cruz, já nascemos justificados, reconciliados, perdoados, causa e efeito. A morte de Jesus na cruz, a causa, gerou esse efeito, a graça é este efeito. Amém? E o apóstolo Paulo, aqui na carta aos Hebreus, ele fala isso, o perdão dos pecados já consumado. Nesta carta aqui, nós podemos entender a necessidade de crermos no Senhor, pois o sangue de Cristo foi derramado pelos nossos pecados. Cristo se sacrificou para que tenhamos a vida eterna. E aí não devemos endurecer nossos corações a esta mensagem, às suas palavras, mas sim nos fortalecer, estudar, buscar exaustivamente o entendimento, e o Senhor nos dá. Viver na graça, na fé, no apostolado. Amém? Este foi o resumo, um panorama de Hebreus, o 15º livro no Novo Testamento e o de número 58 em toda a Bíblia, ok? Não sei qual será agora a próxima carta, que vamos fazer um resumo, um panorama, mas espero que goste, espero que esteja gostando desta série Panorama da Graça, um resumo das cartas do apóstolo Paulo. Que o Senhor possa iluminar a sua mente através dessa palavra, que o Senhor possa abrir seu entendimento e faça um estudo desta carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, que nós vamos aprender que o Novo Testamento, aqui vamos finalizar. O Novo Testamento, não, Hebreus 9 ainda, não começa em Mateus, ok? Não começa. Hebreus 9, só para finalizar, fechar com chave de ouro este resumo da carta do apóstolo Paulo aos Hebreus. No caso de um testamento, é necessário que comprove a morte daquele que o fez. Justamente o apóstolo Paulo mostrando aos Hebreus que o Novo Testamento começa após a cruz, pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo aquele que o fez. Portanto, Mateus fala do nascimento, Mateus 1,18 fala do nascimento de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João fala do nascimento, da vida do Senhor Jesus nos dias de sua carne, o Nazareno. O Novo Testamento começa após a cruz, porque é a mesma coisa. Se seu pai ou alguém
fazer um testamento deixando seus bens, essas pessoas que estão sendo beneficiadas por este testamento, pode lançar mão, requerer o seu direito nesse testamento enquanto aquele que fez o testamento, o testador, está vivo? Não. Segundo o Código Civil Brasileiro, este testamento só tem validade após a morte do testador. E está aqui, olha, antes do direito civil brasileiro escrito na Bíblia. No caso de um testamento, é necessário que comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo aquele que o fez. Por isso, evidentemente, que eu tirei aquela página em branco escrito Novo Testamento, porque não começa em Mateus. E na carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, ele mostra isso para os hebreus e fala para tu, irmão, irmã, ovelha que está ainda no sistema religioso, arranque esta página que não tem nada a ver. Amém? Graça e paz, obrigado, até a próxima mensagem da graça do apostolado, resumo, tá bom? Das cartas do apóstolo Paulo. Fiquem todos com Deus. Graça e paz, abençoado.